Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar com vocês mais um projetinho de Páscoa. Muito obrigada a todo mundo que tá comentando aqui nos vídeos. Vocês estão gostando muito dos projetos de Páscoa que eu tô tentando trabalhar com os recicláveis a pedido de vocês, tá? Então fico bem feliz que vocês estejam gostando e hoje é mais um projeto reciclável. Hoje eu vou trabalhar com vocês dois vidros, tá? São vidros de palmito que eu tenho aos montes aqui em casa e daí eu vou fazer um projetinho com vocês utilizando dois modelinhos de vidro. Por que dois? Um vidro, os dois vidros na verdade, né? Eu passei uma listinha para dar aquela quebradinha no liso do nosso vidro pro primer aderir melhor, né? Passei primer nos dois vidros, porém, um vidro eu passei primer no vidro inteiro, tá? E no outro vidro eu passei duas faixas de fita crepe pra proteger, né? E passei o primer com essa fita crepe. Tapioca! E passei o primer com essa fita crepe. Por quê? Porque depois que o nosso vidro estiver pronto, ele vai ficar com uma faixa transparente mostrando o que tem dentro. Então, se vocês colocarem bombom, bala, M&M, qualquer coisinha que vocês coloquem dentro, esse vidro que tem a faixa de fita crepe, ele vai deixar aparecendo. Então, são duas opções para vocês. E, inclusive, nos dois vidros, eu também vou trabalhar a pintura da tampa. Então, a intenção é que vocês deem o vidro com tampa fechadinho, com o doce dentro de presente para a pessoa, ou caso vocês forem vender, tá? Mas eu nunca trabalho a tampa, né? Então também proposital nos dois vidros eu vou trabalhar a pintura da tampa para vocês poderem trabalhar com o vidro fechado, né? É mais uma opção aqui para Páscoa, espero que vocês gostem. E por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho e faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos lá? Bom, depois do primer tá bem seco, o que eu fiz aqui? Eu fechei o fundo aqui dessa metade aqui para baixo do nosso vidro com o branco folk, tá? Deixei essa parte de cima só no primer porque eu vou pintar de outra cor depois. E eu passei com um carbono de costura o risco desse coelhinho aqui, que é o que a gente vai trabalhar nesse vidro. Então, vou pegar agora o Daisy e eu vou fazer um sombreado aqui em todo o nosso coelhinho. Vou pegar agora o rosé escuro e eu vou fazer um sombreado dentro da orelha do nosso coelho e aqui dentro do nariz. Eu já vou trabalhar a sombra de sobreposição aqui no nosso coelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Daisy com o meu pincel chanfrado, tá? Aí, eu já vou misturar junto com o Daisy, no próprio pincel, uma pontinha do breu. Então, eu vou escurecer levemente o Daisy, eu não quero que fique muito pesado, tá? E daí, eu vou fazer a sombra por fora do laço aqui do nosso coelho, embaixo do pescoço e nessas dobrinhas aqui que a gente tem da orelha.
Ó, nosso coelho já tá com carinha de coelho, né? A intenção é fazer uma coisa bem delicada, eu quero fazer uma coisa bem candy color, bem pastelzinho, tá? O que que eu vou trabalhar agora? Vou começar a mexer nesse laçarote aqui do pescoço dele. Ele é um laço com muita dobra, né? Não é um laço simples. Normalmente eu faria um aquarelado ou pintaria o fundo antes de sombrear aqui, mas como tem muita dobra, tem muito detalhe, o próprio sombreado vai acabar colorindo o nosso laço, tá? Então eu já vou começar com a parte da sombra nele. Vou pegar o rosé escuro, né? A mesma cor aqui que a gente usou dentro do laço, e eu vou sombrear por dentro dele de todos os lados. E feito isso, agora eu vou começar a trabalhar a sombra de sobreposição aqui nas dobras do nosso laço. Vou trabalhar com o Amora. Usem bem pontinha de tinta, tá? Porque é para ficar uma coisa delicada e o Amora é uma cor bem mais forte. Então a chance de acabar pesando aqui no laço é maior, tá? Então, prefiram ter que repetir o sombreado para escurecer do que vocês pegarem muita tinta de primeira e o sombreado acabar muito pesado. Quando isso acontece, é mais difícil da gente conseguir corrigir. Vou pegar agora o cimento e eu vou sombrear dentro do olhinho do nosso coelho. Por que que eu vou sombrear e eu não vou pintar, né, direto?
eu quero que o olho do nosso coelho fique um pouquinho mais delicado, né? Não quero que pese muito no rostinho dele. E se eu preencher com tinta, vai acabar chamando mais atenção. Eu quero manter esse, vamos dizer, entre aspas, aquarelado. Esse clarinho que eu tô trabalhando aqui tá bem suave. Se eu pintar direto, vai ficar muito pesado. Por isso eu vou sombrear dentro do olhinho. Quem tiver dificuldade para sombrear porque é pequeno, redondo, uma outra opção que vocês podem fazer é diluir um pouco do cimento com um pincel de Bauer ou um liner mais gordinho e aquarelar dentro do olhinho dele. Também vai ficar com um efeito legal. Ainda com o cimento, vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer esse contorninho aqui que tá no nosso risco, tá? De preferência bem fininho. Eu vou puxar aqui contornando o olho. Se tiver muito quente, quando vocês estiverem fazendo isso, coloquem um pinguinho de água na tinta só para facilitar para deslizar. Tá? Ele não precisa ficar aguado, ele já ajuda um pouquinho na hora de puxar o traço. E tem uma divisãozinha aqui. Isso. Também tem aqui no nosso coelho, eu vou aproveitar para usar o cimento, a boquinha dele, que é bem delicada, né? É só um risquinho. Então, eu vou puxar aqui, ó, na base do nariz e eu vou puxar também um Vzinho aqui para delimitar melhor o nariz dele. E para iluminar aqui o olho do nosso coelho, eu vou pegar o branco, vou pegar um pinta-bolinhas não muito pequeno, nem muito grande, tá? Esse daqui deve equivaler ao tamanho 2 do nosso pinta-bolinhas de plástico. E eu vou fazer uma bolinha aqui na parte de cima do olho. Depois de seca a bolinha, né, até podia fazer ao contrário isso, fazer o sombreado primeiro e a bolinha depois, mas tudo bem. Depois de seca a bolinha, eu vou vir aqui com o meu pincel chanfrado pequeno e eu vou fazer um brilho, ó, arredondado aqui no olhinho do nosso coelho. Fica bem delicado. Agora eu vou trabalhar um pouco aqui o fundo do nosso vidro, né? O que eu vou fazer? Vocês têm duas opções. Vocês podem pegar e fazer um esponjado com esponja marinha em volta do vidro de vocês, tá? Ou trabalhar com aquarelado, que é o que eu vou trabalhar. Eu vou pegar um pouco do Craft, vou pegar aqui um pincel de aquarela grande, não tem problema se tiver aberto, tá? Não tem problema nenhum. Vou pegar aqui, o meu craft tá aqui, e eu vou aguar bem ele. Eu quero que ele fique bem aguadinho, porque eu quero que fique bem delicado, tá? Então, vou pôr bastante água aqui e misturar bem. Eu gosto já de fazer a quantia que eu vou usar, ou um pouquinho a mais, para não ter perigo de faltar, e a gente acabar diluindo e ficando de tonalidade diferente depois, tá? Então, eu já faço bastantinho. Vou pôr mais aqui. Se eu ver que ficou muito forte, eu coloco um pouco mais de água, mas eu acho que não é o caso. Vou pegar aqui o meu vidro, vou vir com esse aguadinho, ó, em movimentos circulares. Vou lavar o meu pincel, tirar o excesso e vir com ele só molhado aqui, ó, para assumir ou disfarçar, né, essa emenda. É isso aqui que eu vou fazer em vários pontos do vidro aleatórios, tá? Não tem lugar certo para fazer esse aquarelado.
Peguei aqui essa marca que eu tenho no meu vidro, tá? E passei uma fita crepe dando a volta aqui nele. Eu vou pintar dessa marca aqui, né, da nossa fita crepe para cima com o Nina. O que eu tenho que prestar atenção aqui? A ponta da orelha do nosso coelho passa e ele chega nessa faixa. Então, quando eu chegar aqui na orelha, eu vou contornar com o pincel. Então, o que vai acontecer? Vai parecer que o coelho tá aqui na frente, né? E que as pontas das orelhas estão passando na frente dessa parte de cima. Então, só tomem cuidado para não pintarem direto e cobrirem a ponta das orelhas do coelho de vocês. Vou pegar agora o Vitória e vou pegar a minha esponja marinha que já está aqui na água, inclusive. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, tirar o excesso de água da minha esponja marinha e vou fazer um esponjado aqui na parte de cima com o Vitória. Tomem cuidado mais uma vez aqui com as orelhas do nosso coelho para não acabar fazendo esponjado em cima delas também. Tirei a fita crepe aqui do nosso vidro, ó, ficou bem certinha a emenda. E para dar um destaque aqui, eu vou pegar ainda o Vitória e eu vou sombrear por fora das pontas da orelha, só nesse espaço aqui que a gente pintou o fundo Nina. Vou pegar o branco, o meu pinta-bolinhas, esse daqui é o tamanho equivalente ao tamanho 3, e eu vou fazer uma estampa de poás aqui, dando a volta no nosso vidro. Agora que as bolinhas estão bem secas, eu vou começar a estampar a parte de baixo do nosso vidro. O que eu vou fazer? Vou pegar esse carimbo de cenoura que é mais velho do que eu, ó, que tá bem usado, tá? Mas não se prendam ao carimbo, vocês podem utilizar stencil, o que vocês tiverem com estampa de cenourinha, tá? Só para utilizar aqui na parte de baixo para ilustrar. Como eu quero manter esse delicado do nosso vidro, eu vou carimbar em toda a parte de baixo aqui essas cenourinhas com o Craft, que foi a mesma cor que a gente usou para aquarelado, tá? Eu não vou fazer uma cor mais escura, porque eu não quero que as cenouras chamem mais atenção do que o nosso coelho, tá? Então eu vou trabalhar um tom sobre tom e vou utilizar o Craft. Estão vendo que a estampa ficou super delicada, né? Quem não quiser que deixar só carimbado assim, vocês podem aquarelar dentro da cenourinha, se tiverem usado carimbo também, né? Ou sombrear por dentro da cenoura. E quem tiver utilizado stencil, pode optar por ou fazer só assim com o Craft, ou já fazer o stencil da cenoura já colorida em laranja e verde, tá? Dá para diversificar aqui essa parte. Eu vou deixar carimbado assim, porque como eu disse, eu quero manter a delicadeza da pintura.
Vou pegar agora o azul folk, vou pegar o meu menor pinta-bolinhas, que é esse daqui, ele equivale ao 1, e eu vou bater uma bolinha de azul folk bem espaçada, tá? Não é para se empolgar, entre os carimbos aqui do nosso vidro. Essa parte que eu vou fazer agora fica opcional para vocês, tá? Eu vou pegar o breu, vou diluir bem pouquinho, não é para ficar transparente, é só para facilitar a pincelada. Vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer um contorno aqui no nosso coelho no laço, que eu quero deixar como vou dizer, o contorno do nosso coelho mais aparente, porém eu não quero sombrear por fora dele. Então eu vou contornar para fazer a delimitação melhor, porque exatamente eu não quero sombrear. Quem não quiser fazer esse contorno com pincel liner e quiser sombrear por fora, também não tem problema nenhum, também fica legal. Isso é mais questão de gosto do que certo ou errado, tá? Bom, a nossa tampa aqui do vidro eu passei primer também, tá? Passei aqui nas bordas e em cima. Fechei o fundo dela com o Primavera. E como já tem bastante estampinha no nosso vidro, mas eu não gosto de deixar nada liso, entre aspas, tá? Eu vou pegar o Mirna e eu vou fazer um esponjado com esponja marinha bem delicado na nossa tampa. Bom, no nosso segundo vidro, o que eu fiz? Eu passei primer, só que eu passei duas faixas de fita crepe aqui em cima para deixar transparente, né? Para não cobrir com o primer e aparecer o que tiver dentro do nosso vidro. Eu fechei a parte de baixo aqui do vidro com o branco folk e a parte de cima aqui eu fechei com o Petute. Inclusive, quem não tiver impressora em casa e tiver um pouco de dificuldade para pegar os riscos para poder passar tanto no vidro quanto na madeira em qualquer lugar, vou deixar um link aqui embaixo para vocês de uma ferramentinha que é ótima para vocês tirarem o risco do próprio celular de vocês e passar direto para a peça. Vou deixar o link aqui embaixo com a descrição certinho para vocês. Quem não tem impressora, tem que ficar mandando imprimir, tem um pouco mais de dificuldade, vale a pena conferir esse aparelhinho. Ele é uma mão na roda para quem quiser tirar os riscos na hora e não ter que ficar esperando levar em alguma copiadora para poder imprimir. Vale a pena dar uma olhadinha. Vou começar pegando o cinza e sombreando aqui todo o nosso coelho por dentro.
Vou pegar agora uma pontinha do rosé escuro e eu vou sombrear dentro das orelhas do nosso coelho. Vou deixar nosso coelho quietinho aqui um pouco e vou começar a trabalhar a cenoura. Vou pegar o petute e eu vou sombrear por dentro de toda a nossa cenoura. Vou continuar com o petute, vou pegar o meu pincel liner e eu já vou fazer os detalhes da nossa cenoura. Então eu vou vir aqui, começar do lado de baixo. Eu vou vir aqui e eu vou puxar como se fossem umas nervuras, ó. Não precisam ser todas iguaizinhas, tá? E pode ir diminuindo o tamanho à medida que vem para a ponta da cenoura. Aí eu vou inverter aqui e eu vou puxar do lado de cima também, só que eu vou cuidar para puxar intercalado, para não ficar uma igualzinha, senão vai acabar unindo a ponta de todas e vai ficar esquisito. Então, ó, só puxo aqui para dar um detalhezinho a mais para nossa cenoura. Agora eu vou pegar um pouquinho do titânio e eu vou sombrear dentro aqui das folhas da nossa cenoura. Agora eu vou pegar uma pontinha do breu, tá? Bem pouquinho para não ficar muito pesado, até porque o nosso risco aqui ele é bem delicado. E eu vou fazer a sombra de sobreposição de tudo. Então por fora do coelho, por fora da cenoura, por fora das folhas, embaixo dos bracinhos aqui do coelho, tá? Eu vou fazer toda a sombra de sobreposição no nosso desenho com o breu.
E ainda com o breu, eu vou pegar aqui o meu pincel liner, vou diluir bem pouquinho o breu, só para facilitar a pincelada mesmo. Vou tirar bem o excesso aqui e eu vou trabalhar o rostinho do nosso coelho. É um rostinho mais simples, ele tá de olhinho fechado. Vou fazer o seguinte, vou puxar aqui o olho. Vou puxar aqui dos dois lados já. Deixa eu tirar mais o excesso aqui. Esse pedaço, quanto mais fininho, melhor. E eu vou puxar os cílios aqui, já que ele tá dormindo. Aqui. E o narizinho dele pode ser tanto com o breu quanto com o rosé escuro. Vou fazer com o rosé escuro, que eu acho que vai ficar mais fofinho. Aí também não tem muito segredo. É só pegar e preencher o risco com o pincel e o rosé escuro. Aqui, ó. Bem delicadinho. Olha que belezinha. Agora, eu vou pegar e vou trabalhar essa parte de fora aqui do nosso vidro. Vou pegar o craft e eu vou sombrear aqui encostado na fita crepe e no pé do nosso vidro, dando a volta nele. Agora vem uma parte mais chatinha. Eu vou pegar um stencil de listras, tá? Essa listra mais larga aqui. Pode ser da fininha também, é que eu acho que essa mais larga vai ficar mais proporcional aqui com o tamanho do vidro. Eu vou prender aqui com fita crepe e eu vou dar a volta no vidro fazendo essas listras, preenchendo também com o craft. A mesma cor que a gente utilizou aqui para o sombreado vai ser a das listras. Caso a lista de vocês tenha ficado muito forte, de repente vocês não gostaram, queriam mais claro, vocês podem pegar uma lixa fina, essa daqui é 220, e vocês podem vir bem de leve com a lixa, ó, opa, não tão forte, senão arranca o primer, mas vocês podem vir com ela bem de leve, ó, só para dar uma clareada na listra, tá? Ela já dá uma quebrada aqui na cor forte, se for o caso. Só tomem cuidado, né, para não apertarem muito a lixa e acabar tirando o primer, mas ela ajuda a dar uma quebrada no escuro da listra, se for necessário. Vou pegar agora esse stencil de patinha, que vocês podem ver, um dia estava limpo, não é no dia de hoje, né? Eu vou pegar esse stencil de patinha. Quem não tiver patinha, pode fazer com o pinga-bolinhas. Quem não quiser fazer a patinha, pode fazer com o stencil de cenoura, pode fazer com o stencil ou carimbo de ovo, tá? Dá para vocês variarem aqui. E quem não tiver nenhuma estampa de Páscoa em casa, uma estampa que fica fofinha aqui também seria galinhos de folhas, tá? Super combina também, então não se prendam à patinha que eu vou usar aqui. Eu vou jogar essas patinhas em volta do vidro sem se empolgar, tá? Para não ficar muita coisa. Vou soltar essas patinhas com o breu, mas eu vou fazer bem apagadinho esse stencil para não ficar muito pesado.
Agora eu vou pegar o vermelhão e eu vou fazer um sombreado encostado aqui na fita crepe, na parte de cima do nosso vidro. Vou aproveitar que eu tô com o vermelhão, vou pegar minha esponja marinha e, assim como a gente fez no outro vidro, eu vou fazer um esponjado aqui nessa parte de cima do nosso vidro, um esponjado bem delicado. Olha, aqui por dentro tinha ficado um pouquinho fosco porque eu acabei passando um pouco de primer dentro a hora que eu tava passando aqui na boca, tá? Daí o que que eu fiz? Eu peguei um paninho, molhei ele e eu vim esfregando aqui por dentro e ele arranca esse pouquinho de primer que tava aqui dentro, tá? E na frente, o pouco que vazou aqui na fita crepe, que eu imaginava que ia vazar, né? Isso dificilmente sai 100%. Mas como vazou pouco, eu também vim em alguns pontos esfregando com um paninho molhado, ou aonde era muito pouquinho, eu tirei com a própria unha, tá? Então é bem fácil de tirar aqui nesse pedaço que eu queria deixar o transparente aparecendo, porque o vazamento é pouco, tá? Então dá super certinho caso vaze aí no vidro de vocês também. No caso aqui da tampa do nosso vidro, eu também fechei o fundo dela com o Primavera, assim como eu fiz na tampa do outro vidro, tá? Também fiz um esponjado com esponja marinha com... Opa! Olha, não pode quebrar o vidro antes de terminar de gravar a aula. Também fiz o esponjado com o Mirna aqui na tampinha. A diferença é que eu vou inverter, ao invés de fazer a estampa de poás no vidro, eu vou fazer aqui na nossa tampa, utilizando o branco. Feito isso, passei verniz spray aqui nos nossos vidros. No primeiro vidro, eu passei o verniz e eu peguei uma tira de tecido, rasguei, dobrei ela ao meio e eu dei um nozinho aqui na parte de trás. Eu gosto de dar nozinho, eu não gosto de fazer laço, tá? Mas quem quiser fazer um lacinho pode fazer. Quem quiser, no lugar do tecido, colocar uma fita, também pode colocar, tá? Dá pra gente aproveitar muito aqui as formas de acabamento do nosso vidro, tá? Ó, dá pra abrir normal, colocar os chocolatinhos dentro e tampar e fica uma lembrancinha, um presentinho super diferente e eu tenho certeza que a pessoa que ganhar um vidro desse... verniz, só que no lugar do tecido eu coloquei um rami, dei várias voltas e um nozinho aqui atrás, tá? Também dá para variar com tecido, com fita, com ráfia, até com uma tira de juta, para quem quer alguma coisa mais rústica, tá? Também fica super fofo, ó. Esse vidro aqui ficou bem fofinho também. São duas opções que eu fiz aqui para vocês, bem delicadas. Ambas foram em pintura country, mas eu fiz o risco bem tranquilo, bem fácil, para quem quiser se aventurar, não ter problemas, tá? É bem gostoso de fazer, a gente reutiliza os nossos vidros e fica um presente super fofo. Eu adorei fazer esses vidrinhos aqui, adorei o resultado final deles, espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada, bom comecinho de semana para vocês e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.